Olá, tudo bem? Eu decidi apresentar para vocês a metodologia da pesquisa que desenvolvo no grupo de pesquisa que coordeno na Universidade Federal de Sergipe. Ao longo de mais de uma década, nós temos desenvolvido uma história cultural das práticas religiosas e que requer uma metodologia específica, uma metodologia adequada devido à natureza do objeto de nossa pesquisa. Nós empregamos a chamada microhistória italiana, também chamado de paradigma indiciário. O principal proponente desta pesquisa, desta metodologia de pesquisa, foi um italiano chamado Carlo Ginzburg. Ainda está vivo, né? Ele já foi professor na Universidade de Harvard, na Universidade de Yale, em Paris, em Londres e durante muito tempo na Universidade da Califórnia. Atualmente ele ainda é professor na Escola Normal Superior de Pisa. Ele se dedicou ao estudo dos marginalizados, dos hereges e das feiticeiras. É uma pesquisa que procura evidenciar a história justamente daqueles indivíduos, daqueles grupos sociais minoritários que foram perseguidos e que foram obrigados a viver à margem da sociedade. Na verdade, são grupos chamados subalternos e que desenvolveram a cultura subterrânea, um mundo subterrâneo, oculto, que foi obrigado a viver na clandestinidade. Ora, este tipo de pessoa, este tipo de coletividade não escreveu documentos históricos que pudessem ser pesquisados pelos historiadores. Não deixou testemunhos voluntários, escritos, tratados. Na verdade, os testemunhos deste tipo de pessoa, que sempre viveu na clandestinidade, de forma subterrânea, são involuntários. Desta forma, a maneira ideal de pesquisar é tipo o trabalho de um detetive. Carlo Ginzburg, ele fala e cita muito o trabalho de Sherlock Holmes, esse personagem de Arthur Conan Doyle, que é um detetive, que utiliza de pequenos detalhes para decifrar um crime. Na verdade, é como o trabalho de um médico, que procura ali os sintomas que possam revelar qual a doença escondida. De maneira que o historiador que se dedica à microhistória, que se dedica ao estudo dos marginalizados, dos perseguidos ao longo da história, ele precisa utilizar desta metodologia muito específica. Obviamente, o rigor do trabalho, as exigências e a dificuldade são muito grandes. Nós somos, então, forçados a aplicar esta metodologia para que possamos efetivamente descobrir aquilo que estava oculto, que ficou oculto, escondido ao longo da história. Algumas obras de Carlo Ginzburg se tornaram célebres na historiografia internacional. Em 1966, ele escreveu um livro intitulado Os Andarilhos do Bem, Feitiçaria e Cultos Agrários nos séculos XVI e XVII, no qual, através de pesquisas dos arquivos da Inquisição, ele foi capaz de trazer à tona, na verdade, foi uma verdadeira ressurreição, um culto agrário que foi perseguido durante os séculos XVI e XVII, no Friuli, uma região do nordeste da Itália. Um culto muito interessante, onde aqueles chamados benandantes, na expressão em italiano, que nasciam, um grupo especial que nasciam envolvidos na membrana miniótica, chamados impelicados, tinham uma tarefa de, periodicamente, lutarem contra as forças do mal, protegendo as colheitas. Esse livro magnífico, Os Andarilhos do Bem, na verdade, foi publicado em 1966 e inaugurou os trabalhos de Carlo Ginzburg sobre os grupos perseguidos, os grupos marginalizados. Depois, a obra mais célebre dele é
O Queijo e os Vermes, né? É a história que ele publicou em 1976, a história de um indivíduo singular, chamado Menocchio, Dominique Scandella, que desenvolveu uma cosmovisão, uma cosmogonia muito específica, explicando a origem do universo. Ele dizia que o universo nasceu a partir da putrefação do queijo. Daí o título, O Queijo e os Vermes. Eu aconselho a vocês a leitura desta obra, uma obra magnífica. Ele aqui traz à tona a história de um indivíduo que foi processado, julgado, condenado e queimado pelo Tribunal do Santo Ofício devido às suas ideias interessantíssimas, uma explicação diferente sobre a origem do universo, né? Do ponto de vista especificamente metodológico, a obra de Carlo Ginzburg, que eu indico, é este livro, Mitos, Emblemas, Sinais, Morfologia e História. Aqui ele desenvolve em detalhes o método chamado paradigma indiciário. Qual é a lógica, então, deste método? Uma expressão muito interessante utilizada por ele é a seguinte: Deus está no particular. Ou seja, o historiador que se dedica a reconstruir a história destes povos marginalizados, que efetivamente habitaram um submundo subterrâneo, o historiador precisa efetivamente ter a perspicácia de descobrir justamente aqueles detalhes, os indícios que foram deixados involuntariamente por estas pessoas e que são um testemunho, o único testemunho possível para reconstruir a história dos marginalizados, dos perseguidos, dos hereges.